Muito obrigado, muito obrigado. O professor Katsumito Kurisa costumava viajar frequentemente com o professor Masaharu Taniguchi nas viagens de orientação de seminário, e nessas ocasiões ele recebeu diversas orientações do professor Masaharu Taniguchi, que constam nestes livros da sua autoria. Esses são os livros que tem traduzido em português. Mente, Corpo e Destino são os primeiros livros que eu li. O mais conhecido é A Prosperidade Está na Mente. E nesse livro, Conforme a Atitude Mental, é que onde ele mais fala sobre sua vida pessoal, como ele deixou de ser médico para trabalhar na Seichonoye, já foi falado nos vídeos anteriores. Minha mulher e eu somos diferentes em diversos pontos. Eu era magro e agitado, ela mais gorda e muito mais calma. Sendo várias divergências, pensava difícil viver em harmonia. Ele queria ter um filho e achava que já tinha lido o livro da Seichonoye e tinha entendido que o problema de não ter filho era justamente a desarmonia do casal. Mas ele pensava que não tinha solução, porque ele e a esposa tinham gênios bem diferentes. Então, uma certa vez, ele, ele não pediu orientação, disse que um adepto tinha pedido orientação e fez essa pergunta, se o problema da desarmonia era que o gênio do casal era diferente. O mestre, como que lesse o pensamento dele, respondeu: é errado pensar que os casais não vivem bem porque têm gênios diferentes. Na verdade, é bom que o marido e mulher sejam diferentes. Casal vive bem quando um é nervoso, o outro é calmo, que era exatamente a situação do professor Katsumito Kurisa. Se os dois fossem nervosos, a casa estaria sempre alvoroçada. Se os dois fossem calmos, perderiam sempre o trem. E se os dois gostassem de falar muito, a casa seria muito barulhenta. E o oposto, se os dois fossem muito calados, seria uma lástima, seria melancólico. Ouvindo isso, caiu por terra o meu pensamento. Casal não vive bem quando tem gênios diferentes. Justamente a diferença de gênio é benéfico porque se complementam mutuamente. Na manhã seguinte, estava todo afobado enquanto minha mulher permanecia calma, como sempre. Se fosse ontem, estaria nervoso pensando: será que ela não entende que estou com pressa? Deste dia, porém, não me irritei, pois tinha aprendido que o melhor é marido ser nervoso e ela calma. Até pensei: que esposa maravilhosa! Ela não tinha mudado, mas achei maravilhosa. É realmente interessante. Pela primeira vez experimentei aquilo que consta na verdade da vida. Se eu mudar, o mundo muda. Isto é, quando eu mudei, a minha esposa mudou. Na realidade, não mudou. Quem mudou foi ele. A experiência mudou minha visão da vida e o modo de pensar. Até então, eu só pensava em mudar o outro, no caso, pensava em mudar a esposa. Pensava que não tínhamos filho por culpa dela, mas percebi que culpado era eu. Mudei o modo de vê-la e ela mudou. No 8º ano de casamento, minha mulher engravidou e na primeira oportunidade que o mestre foi orientar o seminário na terra dele, ele agradeceu ao mestre em lágrimas, dizendo: mestre, muito obrigado, graças ao senhor, minha mulher engravidou. E o mestre brincou com ele: Tokuhisa, eu não lembro de ter engravidado sua mulher, não me comprometa. Uma das viagens, deveres dele era preparar o banho do mestre, aquele ryokan tradicional, o furô, cada um prepara, não tem assim suíte, era um banheiro coletivo e tinha que ser preparado.
Antes de preparar o banho do mestre, perguntei: o senhor gosta de banho quente ou morno? Mestre, não sei responder, porque você pode achar que a água está quente e eu morno, ou vice-versa. Ouvindo isso, fiquei surpreso e perguntei: como devo perguntar? Mestre, pergunte a quantos graus deve estar a água. Eu não imaginava que o professor Masaharu Taniguchi, que defende a inexistência do corpo, a inexistência da matéria, calculasse em graus centígrados a temperatura da água do banho. Preparei o banho, enchi a banheira até a borda. Depois que ele saiu do banho, verifiquei que a água do banheiro continuava cheio. Intrigado, no dia seguinte, perguntou: Senhor, não gostou do banho? Mestre, a água estava ótima, na temperatura certa, mas estava muito cheio e não pude emergir até o ombro. Tive pena de desperdiçar a água. O mestre disse: é que senti pena de desperdiçar a água, por isso eu não entrei na banheira totalmente. Nestas palavras transpareceu a grande religiosidade do mestre. Até então pensava que era normal derramar a água se a banheira estiver cheia. Aprendi na prática como deve viver um religioso, vendo o mestre respeitar até a água do banho como o amor de Deus. Certa vez andava com o professor Teruko Taniguchi, a esposa do professor, numa rua. De repente ela atravessou a rua, caminhou até o portão de uma casa, fechou a torneira que pingava a água. Professor Teruko, eu sou intrometida, não acha? Aquela torneira estava meio aberta. Não deveria preocupar com isso, mas não consigo ver desperdício de água e nada fazer para evitá-la. Lembrei do mestre, que não queria desperdiçar a água da banheira, e concluí que o casal pensava de modo idêntico. Aprendi que nada adianta saber que deve vivificar todas as coisas, saber que aquele ato é benéfico, mas se não praticar não serve para nada. Sem ação, jamais dará fruto. Devo praticar sempre que achar correto. O ensinamento da Seicho Noe fala muito em vivificar todas as coisas. Vivificar é utilizar de forma correta, sem desperdiçar. E isso que o mundo precisa muito, esse desperdício de material. Isso, o desperdício acaba virando lixo, que acaba poluindo água, mares, terra, enfim, que está criando um grande problema ambiental no nosso planeta. É porque não vivifica a vida, falta conscientização. Nós somos vida de Deus e somos vivificados pela vida de Deus. Num seminário no ano de 1948, em época em que era pós-guerra, faltava quase tudo no Japão, principalmente açúcar, que era importado, uma pessoa nos doou boa quantidade de balas doces, que era uma preciosidade na época. Coloquei na recepção ao lado de uma caixinha para que depositasse o dinheiro da bala. No final do dia, as balas tinham acabado e a caixinha sem dinheiro. Depois ele relatou isso ao professor Masaharu Taniguchi e ele disse: Mestre, você agiu com amor, mas sem sabedoria. Essa foi a grande lição que aprendi. Amor e sabedoria devem andar sempre juntos, como se fossem duas rodas de um carro. Ele agiu só com amor, que quis oferecer a bala doce aos participantes do seminário, mas faltou sabedoria. Ele teria que ter estabelecido o preço e colocado à venda. As pessoas pegavam a bala e simplesmente pegavam, mas não colocavam o dinheiro correspondente na caixinha.
Sinto a maior gratidão por ter tido um mestre que sempre me orientou para eu poder corrigir as minhas falhas. Fui admitido na Seitianoye para dirigir uma maternidade, mas não sendo possível, passei a realizar seminário de treinamento espiritual. Eles, o casal, sempre me orientaram com amor e sabedoria adequada a cada situação. E esse é um procedimento muito importante, você saber agir com amor e sabedoria. Nem muito açúcar, nem muito sal. Tem que ser equilibrado. Se você só usar o amor, uma empresa, por exemplo, se eu chegar e falar, eu aprendi na Seitianoye que todos somos iguais, de amanhã em diante vocês podem chegar a hora que quiser e sair a hora que quiser. Seria uma bagunça total. Então, o amor te dá essa liberdade, esse tratamento de filho de Deus, mas a sabedoria tem que colocar um freio. A regra seria assim: vocês podem chegar a hora que quiser, sair a hora que quiser, mas vocês têm que compensar essas horas no mesmo dia ou dentro da própria semana, não um dia qualquer. Perguntei ao mestre: muitas pessoas procuram a Seitianoye, mas poucas continuam frequentando por muito tempo. Por que afastam? Seus ensinamentos são tão bons. Mestre, porque procede mais com sabedoria do que o amor. A sabedoria afasta, enquanto o amor une, mas tem que ter o equilíbrio entre amor e sabedoria. Quando há o equilíbrio entre amor e a sabedoria, há harmonia. Tendo harmonia, há a criação. A tendência é tratar muito mais com sabedoria do que com amor. A sabedoria afasta, o amor une, falta equilíbrio entre amor e sabedoria. Fiz dessas palavras a diretriz fundamental de minhas atividades doutrinárias e até hoje procuro sempre divulgar o ensinamento baseado nelas. Procurei transmitir o ensinamento de modo não apenas intelectual, mas também com sentimento, visualizando a natureza divina de cada seminarista. Se orientasse aplicando a lei da mente, acabaria julgando, só usaria sabedoria. Por isso, não esquecia do sentimento de amor, qualquer que fosse seu aspecto aparente. Acreditava que sua essência era filho de Deus. Quando ele morou aqui no Brasil, ele não entendia português, obviamente, nem falava. Então, ele dizia: você é filho de Deus. Faça essa oração. Repete: eu sou filho de Deus. E com isso curou muitas e muitas pessoas. As orientações chegavam a ter fila de 60, 70, 80 pessoas para receber a orientação num dia só. Quando o mestre foi à academia, quando ele cuidava da academia da Tobita-Kyu em Tóquio, viu lá no fundo uma árvore derrubada. Eu tinha autorizado porque a árvore estava atrapalhando a passagem. Mestre, Tokuhisa, por que derrubou esta árvore? Uma árvore também é vida. Senti como se tivesse jogado um balde de água fria no meu corpo. Simplesmente pensara que poderia cortá-la porque estava atrapalhando. Antes da Seitianoye, pensava que comia, respirava e vivia com minhas próprias forças. Mas quando enfrentei a morte, ele ficou doente, ficou à beira da morte. Pensei seriamente sobre a vida, compreendi que não depende só das minhas forças. Por mais que eu lute, nada posso fazer, pois não vivo pela minha própria força. Sou vivificado. Todas as coisas e a árvore também é vivificado pela mesma vida. Apesar disso, deixei de cortar a árvore simplesmente porque estava atrapalhando. É o senso utilitarista que você não pode ter, só ver pelo lado prático da vida.
tem que ver com amor, ódio do amor. Derrubei a árvore porque não amava verdadeiramente a árvore. Sim, a árvore também é vida. O inseto, o pássaro também é vida. Todos somos vivificados pela vida de Deus e não apenas o ser humano. Neste momento, despertei para a verdade. A vida de Deus faz viver todos os seres. Todos vivemos graças à vida de Deus. Diariamente eu fazia Shinsokan, e no Shinsokan, a primeira coisa que faz é o canto evocativo de Deus, e o primeiro parágrafo diz: Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes. Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes. Mas tinha tornado uma mentalização vazia. Por isso, quando o mestre me chamou a atenção para a árvore derrubada, forçou-me a refletir profundamente. Já se passaram 40 anos, ainda aquele episódio continua vivo na memória. Nas palavras de sabedoria da Seichonoye consta: quem trata bem apenas elementos úteis é um egoísta. O amor verdadeiro é o sentimento que faz o homem tratar bem até os elementos inúteis. Derrubei aquela árvore inútil porque não amava verdadeiramente. A gente é muito guiado pelo senso prático da sabedoria e deixa o amor de lado. Mais uma vez, se nós respeitássemos mais a vida de todas as coisas, todos os seres, de todas as coisas, tudo é vivificado pela vida de Deus. Deus é a substância que preenche o universo. Em todas as coisas está presente a vida de Deus, inclusive em coisas aparentemente matéria, uma rocha, uma pedra, aparentemente é uma coisa sólida, mas quem criou foi a vida de Deus. A substância está presente. Então você tem que respeitar, amar, reverenciar, tratar com carinho, não simplesmente ver do ponto de vista utilitarista, se não serve, joga, é lixo. E isso que está criando problema na humanidade. Quando viajava com o mestre, às 6 horas da manhã, ia ao seu quarto para avisar que o banho estava pronto. Invariavelmente, ele já havia arrumado o quarto e estava escrevendo. Certa vez perguntei: mestre, gostaria que o senhor me deixasse arrumar ao menos os alcochoados, pois é meu dever executar esta tarefa. Mestre, Tokuhisa, dobrar e guardar os acolchoados todas as manhãs é minha ginástica matinal, respondeu ele sorrindo, porque nos hotéis tradicionais do Japão, ryokan, você dorme no chão, não tem cama, e aí você tem acolchoado. Depois é quando levanta de manhã, você dobra e guarda os acolchoados no armário e vira um escritório, uma sala de estar. Fiquei muito surpreso com esta resposta. Após casar, não fiz isso uma só vez, pois achava que dobrar e guardar acolchoado era dever da minha mulher. Pensava que se eu executasse tal tarefa, me desvalorizaria como marido. A mesma ação muda totalmente de sentido conforme o modo de pensar. Eu pensava que dobrar e guardar acolchoado era tarefa de mulher, enquanto o mestre considerava uma ginástica. E toda vez que eu tenho que fazer alguma tarefa doméstica, eu penso, estou fazendo Kenho. Para que você vai pagar e ir lá na academia? Claro, tem a convivência toda, mas você pode fazer Kenho na sua casa, limpando a casa, limpando o armário, a gaveta, lavando a louça, enfim, tem várias maneiras de fazer Kenho. E toda vez que eu tenho que fazer essas tarefas domésticas,
eu fico pensando, eu estou fazendo um Kenho, fico agradecendo, ou se for uma tarefa que exige movimentação física, eu faço igual o mestre, estou praticando um exercício físico. Mestre, essa foi a pergunta que o professor Tokuhisa fez ao professor Masaru Taniguchi, porque era uma dúvida que ele tinha também como funcionário da sede internacional. Ele tinha deixado de ser médico e vivia da Seichanoye. Mestre, há alguns funcionários preocupados com a vida familiar e outros preocupados com a educação dos filhos. Que devo dizer? Mestre, você está vendo lá fora os pássaros que estão voando? Eles não recebem salário, também não guardam dinheiro para a velhice. Quando ouvi essa resposta, fiquei boquiaberto com cara de idiota. Senti que ele vivia num mundo diferente do meu. Mestre continuou: quem se dedica a Deus terá sempre o que comer e vestir. Se estiver trabalhando para Deus, não passará dificuldade na vida. Isso é uma verdade, mas tem que tomar muito cuidado, porque eu já ouvi pessoa falando para adepto, para divulgador, enfim, trabalha para Seichanoye que Deus vai cuidar da sua vida. Não é bem assim, né? Quando você dedica inteiramente a Deus, né? Não é como eu não dedico inteiramente a Deus e depois falar, Deus, você tem que cuidar da minha vida profissional. Acho que isso não vale. Se eu sou filho de Deus, eu sou capaz de cuidar das minhas atividades religiosas e das minhas atividades profissionais. Ainda não acreditava realmente em Deus, é o professor Katsumi Tokuhisa, pois se cresce realmente nele, não haveria de me preocupar com a subsistência de quem trabalha para ele, nem comigo mesmo. Reflexão que ele fez foi: será que eu faço preleções na Seichanoye para iluminar a humanidade e estou vivendo inteiramente dedicado a Deus? Essa foi a reflexão e a pergunta que ele fez. Essa é uma pergunta bem interessante. Quando eu li pela primeira vez, eu senti que era até a minha pergunta. Mestre, não consigo gostar do fundo de coração fazer a meditação Shinsokan. Mestre, Tokuhisa, quando alguém vai encontrar com a namorada, sente-se feliz, não é? Sim, respondi. Mestre, Deus é muito, muito melhor que uma namorada. A meditação Shinsokan é um encontro com Deus. Ouvindo isso, aprendi o verdadeiro significado. Meditação Shinsokan é um encontro com Deus. E eu também. Eu pensava que fosse uma técnica de, sei lá, você concentrar a mente, desenvolver criatividade. Mas quando eu li essa explicação do professor Masaru Taniguchi, eu entendi. Meditação Shinsokan é um encontro com Deus. Quando você diz, eu deixo o mundo dos cinco sentidos e penetro no mundo absoluto de Deus, eu fui de encontro a Deus e lá eu vou receber a orientação de Deus. O mestre só me disse isto e ficou me olhando como que dizendo. Ele não falou, mestre nunca falava essas coisas. Parece que adivinhava o pensamento das pessoas, mas nunca criticava. A meditação Shinsokan é o momento mais feliz da vida. É estranho que você não goste de praticar. Na época, ele praticava mais de 7 vezes ao dia e estranhou muito que eu não gostasse de praticar. Essas são algumas das valiosas orientações que o professor Katsumi Tokuhisa recebeu diretamente do mestre nas viagens, nos pequenos acontecimentos. Então, várias orientações, vários insights que ele teve recebendo a orientação do mestre. Se for para
enumerar todas as orientações, teria que fazer mais uns 2, 3 vídeos, com certeza. Mas essas foram, para mim, pelo menos, foram valiosas orientações que eu aprendi lendo o relato do professor Katsumi Tokuhisa. Muito obrigado, muito obrigado.